Eu só quero deixar na tribuna, presidente, uma carta, documento, que recebi da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho sobre o processo de impeachment. A Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, entidade que congrega magistrados de todos os países da América Latina e do Caribe, por decisão unânime da diretoria executiva, vem a público alertar a comunidade brasileira e internacional sobre a gravidade dos fatos que estão acontecendo no Brasil. Segundo eles, a derrubada da presidenta pela via parlamentar é um ataque à democracia. Com efeito no processo de impeachment da presidente Dilma, o figurino que se revela claramente desde a programação dos eleitos em 2014, que vem havendo a conspiração. Senhor presidente, eu vou sintetizar o meu pronunciamento, infelizmente, devido ao tempo. Dizem eles, senhor presidente, o presidente da Câmara recebeu a denúncia contra a presidenta no momento que já estava ameaçado de cassação e processado criminalmente, dizem os juízes da América Latina e do Caribe, em uma manifestação evidente de chantagem e depois de vindita política, sem que estivesse configurado qualquer crime de responsabilidade por ela cometido. Dizem mais os juízes, causa perplexidade o fato de o processo de impedimento da senhora presidente da República, que não é alvo de qualquer investigação criminal, ter sido articulado e conduzido no âmbito da Câmara dos Deputados por um parlamentar, denunciado pelo Ministério Público Federal, no Supremo Tribunal Federal, na qualidade de autor de inúmeros crimes contra o patrimônio público, incluindo o de corrupção passiva. Diz mais os juízes, ainda que o direito de cumprir integralmente o mandato nas democracias não seja reconhecido de forma absoluta, também é certo que somente em casos excepcionalíssimos haverá a possibilidade de afastamento dos ocupantes de cargos, inclusive da presidenta da República dos Estados presidencialistas. O exame do artigo 85 da Constituição da República do Brasil revela que a presidente da República, Dilma Rousseff, não incorreu em nenhuma conduta correspondente a crime de responsabilidade, de modo que o requisito jurídico para a autorização do processamento do impedimento não se configurou. Dizem mais os juízes de toda a América Latina e do Caribe. Não há, portanto, condição jurídica para admissão de acusação contra a chefe do Poder Executivo, como feito em 17 de abril de 2016 na Câmara dos Deputados. Tratou-se de julgamento estritamente político, que representou a quebra da ordem constitucional e na afã de promover o afastamento ilegítimo da presidenta da República, eleita por mais de 54 milhões de votos. Dizem mais os juízes, o afastamento promovido fora dos ditames constitucionais e dos limites da atuação das instituições democráticas representará o desaparecimento de requisitos mínimos na configuração da democracia, que é o reconhecimento pelos vencidos dos resultados das urnas e a garantia do cumprimento dos mandatos dos eleitos. Em uma palavra, nós diremos, dizem os juízes, aqui sim a ruptura do Estado democrático de direito está acontecendo. O caso brasileiro, ainda pendente de desfecho no Senado, não terá sido fato isolado, senador Hélio José. A rigor, perigosos precedentes revelam que a tomada do poder por grupos políticos derrotados nas urnas vem se revelando uma tendência na América Latina. E aí eles lembram como aconteceu nos golpes perpetrados contra os então presidentes de Honduras, José Manuel Zelaya, em 2009, e do Paraguai, Fernando Lugo, em 2012. Tendo em mente tais precedentes e preocupados com a evolução dos acontecimentos no Brasil, aqui estiveram recentemente
muitos preocupados, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, o secretário-geral da ANASUL e o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, para expressar a inquietude da comunidade internacional com a insistência dos vencidos nos pleitos de 2014 em afastar a chefe de Estado e de governo, sem que haja nenhuma base jurídica para a medida, num flagrante atentado às instituições democráticas. Ah, senhor presidente, dizem os juízes, a transmissão da sessão da Câmara dos Deputados, no dia 17 de abril, permitiu ao Brasil e ao mundo que contratassem com segurança a fragilidade dos fundamentos apresentados pelos deputados, que, em sua grande maioria, se limitavam a render homenagem a parentes e amigos, passando pela exaltação dos golpes de 64 e de notórios torturadores. O mundo viu isso. Tudo sob a cínica complacência do presidente da Casa, num inacreditável espetáculo rancoroso, revanchismo, que envergonha o Brasil perante a comunidade internacional. Enfim, senhor presidente, fala mais os juízes da América Latina e do Caribe. Não tem dúvida do retrocesso político e social que vai ocorrer no eventual impedimento da presidenta da República, cujo processo é conduzido por forças mais conservadoras e reacionárias da sociedade, com o patrocínio de poderosas entidades no campo econômico, obcecadas pelo esgarçamento da legislação trabalhista, com especial destaque para a autorização sem limites da terceirização do trabalho escravo e por aí vai, e do negociado sobre o legislado. Da prevalência, aqueles especificam, do negociado sobre o legislado e pelo fim de tantas outras conquistas dos trabalhadores brasileiros previstas na Constituição da República e na CLT. Confia a Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho que a resistência coletiva, pública e pacífica da sociedade brasileira, aliada à pressão internacional pela conservação da democracia no Brasil, será determinante para a interrupção desse processo que ataca covardemente a democracia. Também confia a Associação Latina de Advogados Trabalhistas e do Caribe que as instituições públicas e os poderes constituídos da República que ainda examinarão o tema exercerão as suas funções com independência, com coragem e destemor, isenção e equilíbrio, e rejeitarão o julgamento meramente político e oportunista contra a presidenta da República, que seria, assim, inconstitucional e ilegítimo, que reduziria o Brasil à condição de Estado não democrático. Num retrocesso histórico de consequências imprevisíveis em todo o continente americano. Assinam o documento pelos juízes da Associação Latino-Americana do Trabalho, Hugo Cavalcante Melo Filho, presidente da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho no Brasil. Júlio Henrietta Escobar, vice-presidente da Associação Equador. Maria Madalena Telesca, secretária-geral aqui no Brasil. Silvia Escobar, Argentina. Rosina Rossi, Uruguai. E Roberto Carlos Pompa, Argentina. Era isso, senhor presidente. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência, mas eu não podia viajar sem que esse documento, que recebi da Associação Latino-Americana de Juízes, não ficasse nos anais da Casa e seja um instrumento para a própria comissão que vai debater essa questão a partir, provavelmente, de segunda-feira. Obrigado, presidente.